Então, hoje, começando aí a nossa live com o assunto Blue Sky, tá? O Blue Sky, ele é um programa para várias áreas, não é só para ortodontia. Tá? É lógico que a gente hoje vai dar um enfoque maior para as questões ligadas à horta, mas ele é multidisciplinar, tá? Se você quiser fazer o download, ele é esse site aqui, nesse site você vai encontrar, tá? blueskyplan.com ou no Google, digitando, encontra esse site, esse é o site deles, tá? Então aqui eles explicam sobre exportação, tem muitos tutoriais, isso que é legal, no site deles tem tutorial de todas as funções, praticamente, tá? Muitos tutoriais são em inglês, né? São de pessoas estrangeiras fazendo. Tem em português, muita coisa, mas tem muita coisa em inglês. Isso, esse link aí, tá? Para fazer o download, pode clicar aqui embaixo, download Blue Sky Plan Now. Né? E o legal é que quem tem Mac, tem uma versão para Mac e uma versão para Windows, né? A versão atual deles está a 4.7. E essa versão do site não é a versão que eu vou mostrar para vocês exatamente. Porque o que acontece? Tem pequenas alterações, quase assim, não perceptíveis. Tá? Mas a versão que eu tô já é uma versão beta que eles vão colocar no site logo, logo. Eu acho que nos próximos dias. Porque eu faço parte do grupo lá do Facebook, do Blue Sky, e o Michael Saltzman, que é o diretor de produtos do Blue Sky Bio, que é a empresa que criou o Blue Sky Plan, ele disponibiliza lá, ele discute lá as melhorias, tem colegas de todas as áreas lá, e aí a gente vai escrevendo, sugerindo, e aí ele vai soltando algumas atualizações com antecedência lá. Então, essa que eu vou usar hoje é uma versão beta, que logo, logo vai virar a versão definitiva que eles vão colocar aqui no site, tá bom? Mas não tem pouca coisa, assim, praticamente nada perceptível, é mais de fluxo mesmo. Então, clicando aqui, você pode fazer o download para PC ou para Mac, dependendo do seu computador. Tá? Eu queria mostrar aqui primeiro isso. Então, quando abre o Blue Sky, é essa que vai aparecer. Tá? Essa aqui é a tela. Essa interface mudou depois da 4.7. Antes disso, era outra interface completamente diferente. Né? Então, quais as funções que ele tem aqui? Para fazer guia cirúrgico para implantodontia, para fazer alinhadores, o módulo de ortodontia, a parte de reabilitação, que aí nós temos a parte de coroas e ponticos, né, próteses totais. Tem cefalometria também, tem muitas análises conhecidas, você pode fazer cefalometria por aqui. Basicamente é clicar nas estruturas anatômicas e aí ele já gera as linhas, os valores, né, calcula os valores e gera um relatório para você. Tá? E esse módulo de edição aqui, que foi o que eles incorporaram nessa versão 4.7. Tá? Qual que era o grande questionamento do pessoal que antes usava o Blue Sky, assim como eu usava desde as versões anteriores. A gente tinha que fazer muita coisa no Mesh Mixer antes de colocar o arquivo no Blue Sky. Tá? Então, por exemplo, você tem um caso limítrofe que você não sabe se extrai ou não, ou faz slice, por exemplo, tá? Ou expande, né? Assim, um caso que você não sabe se extrai ou se faz IPR. Então, o que a gente fazia? Eu pegava a malha do paciente, os modelos digitais do paciente, lá no Mesh Mixer, e fazia extração virtual, e aqui inseria e fazia o setup. Né? Porque não tem jeito da gente extrair antes de fazer o setup, não tinha. Tá? E aí eles falaram, bom, se todo mundo usava o Mesh Mixer antes, por que eu não coloco algumas coisas do Mesh Mixer dentro do meu programa? Foi isso que eles fizeram. Tá? Basicamente isso, que é essa parte de edição de modelos.
tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é justamente essa parte aqui de edição de modelos, tá? Para você abrir aqui na edição de modelos, ou você edita uma tomografia, por exemplo, você pode fazer cortes, segmentação, separar só a mandíbula do resto da tomada, separar só a maxila. Então, é nessa parte aqui que a gente pode fazer se eu importar uma tomografia. Tá? Como eu vou fazer uma parte de modelos, então eu vou uma edição de modelos, então eu vou clicar aqui. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Por exemplo, um caso de extração. Então, eu não preciso ir mais no Mesh Mixer, tá? Muitas coisas, praticamente tudo pode ser feito dentro do Blue Sky. Então, aqui, quando a gente importa, aparece esse pré-tratamento, que seria a orientação do modelo no plano 3D. Tá? Então, você pode pular essa orientação, se você quiser, ou seguir a orientação. Eu vou seguir aqui, porque isso aqui é um hands-on, né? É a nossa intenção explicar o passo a passo. Deixa eu voltar aqui. Então, eu tenho um modelo aqui, ele é um modelo, não é parcial e nem edento, né? Ele é um modelo dentário. E aí, escolho maxila, continua o alinhamento. E aí, ele pede para a gente desenhar, marcar onde que é o plano oclusal, tá? Então, as funções aqui de manipulação do modelo é diferente, é o inverso do Mesh Mixer, tá? É o botão esquerdo que a gente manipula e o direito, ele serve só para apertar algumas funções com o botão direito que existem aqui dentro do Blue Sky que eu vou mostrar para vocês. Então, é com o botão esquerdo, é o inverso do Mesh Mixer, tá? Mas eu posso rodar, e aí quando eu aperto o scroll do mouse para frente e para trás, a mesma coisa, zoom, né? E essa rodinha do mouse também é um botão que você translada o modelo. Então, basicamente, os controles dentro do Blue Sky são esses. Esquerdo, você vai girando, o botão do scroll ele translada e para frente e para trás é o zoom. Tá? Então, aqui eu vou selecionar o molar, ele pede para selecionar a região anterior e o outro molar, e aí ó, ele já orientou na grade espacial aqui, de acordo com o plano 3D. Tá? Eu acho que tá bom, eu posso continuar, se eu quiser desabilitar essa grade, eu posso, se eu quiser mudar a rotação, eu posso, tá? Da maneira, continuo. Aqui eu posso mudar a rotação, tá? Através dessas flechas e desses círculos. Mas eu vejo que ele está centralizado, está tudo muito bem. Pronto. Ele está aqui na interface de edição de modelos, tá bom? E aí, esses painéis podem aparecer, tá? Esse painel aqui do lado direito, Surface, é a superfície. Eu posso mudar a cor dessa superfície através desse menu aqui, ó, Color. Se eu clicar aqui, eu vou mudar para branco, porque eu vou extrair um dente, é melhor que o modelo esteja branco, tá? Para seleção. Esse outro menu, essa aba aqui de edição de modelos, então aqui que eu vou poder selecionar a área. Aquela função do Mesh Mixer que tem de selecionar, tá? É justamente isso aqui, ó, pincel de seleção. Se eu clicar e apertar o Shift do teclado, aparece o pincel, ó. E aí eu posso selecionar, tá? Eu vou fazer aqui uma seleção, tá? Quando eu faço uma seleção, quando eu vou extrair um dente num modelo, normalmente eu seleciono mesmo a área externa, assim, que não faz parte do dente, porque depois eu acabo refinando, tá? Sempre. Então, já que eu vou refinar, eu prefiro fazer algo assim meio grosseiro agora para depois refinar. Tá? Aqui, pronto. Você vai pintando segurando o Shift, tá? Isso, muito bem. Pintei aqui um dente, por exemplo. Esse caso aqui é um caso de classe 2, seria, por exemplo, extração de 2 prés superiores. Exemplo, tá? E aí, para você apagar, o Shift, ele pinta, tá? Com o botão esquerdo, você pinta, ó. E agora, com o direito, com o Shift apertado, ele apaga, tá?
Então, o esquerdo, ele pinta, o direito, com o Shift apertado, ele apaga. Então, aqui eu vou apagar essa região cervical aqui, né? Quanto mais zoom, melhor. Essa é a grande vantagem das ferramentas digitais, né? Que a gente pode enxergar bem de pertinho os detalhes. Opa, se eu apaguei aqui, eu pinto de novo. E aí eu apago com o botão. Então, praticamente é o botão direito e o botão esquerdo. Tá? Eu estou acabando aqui a minha seleção. Pintei aqui, acho que tá bom. Pelo menos para uma demonstração, acho que tá bom, sim. Pronto. Opa, aqui extraiu essa parte aqui, então é melhor melhorar. Tá. Bom, e aí é essa função aqui, ó, limpar seleção. Se eu apertar, some tudo que eu fiz, mas aí tem essa setinha para voltar para trás, né? Ele volta a seleção que eu tinha feito. Ainda bem. Tá? E aí tem isso aqui, recortar a área selecionada. Tá? Quando você aperta, olha lá, ele extrai o dente. Aí você pode falar, ué, André, mas aí tirou uma parte dos dentes vizinhos, ele vai reconstruir essa malha aqui agora. Tá? É justamente o próximo passo. Que vem aqui, ó, selecionar o buraco na malha. Então, quando a gente coloca aqui manualmente, ele vai te falar quais os buracos que a malha tem que ele pode fechar automaticamente. A malha está aberta aqui, ó. Por isso que eu coloco para fechar manualmente. Porque se eu colocar automático, aqui, ó, fechar todos os buracos, que é esse último botão, ele vai fechar até a parte do modelo aqui em cima. E esse fechamento pode não ser tão correto. Tá? Por isso que eu gosto de manualmente. E aí, no manual, eu clico aqui na cavidade, ela vai ficar selecionada, e aí fechar a cavidade selecionada, o buraco selecionado. Tá? Ele vai processar e fechou. Tá? Eu acho que ele fecha melhor que o Mesh Mixer. Tá? Na hora do vamos ver lá, que você seleciona tudo, eu acho que ele fecha melhor. E aí, se você não ficou satisfeito com a malha desse jeito, você pode até vir com esse pincel aqui de suavidade, tá? De suavidade. E aí você pode aumentar a força, aumentar o diâmetro do pincel. E igual para selecionar, Shift, tá? Você liga o pincel, obviamente, Shift, e aí ele vai suavizando ali aquela margem que você extraiu, o dente. Tá? Então, isso aqui, você pode exportar esse modelo aqui, que eu vou exportar, vou mostrar para vocês. Aqui. Eu vou suavizando. Quanto mais eu passo e seguro o clique do mouse, ele vai suavizando aqui a área. Tá? Eu não vou ficar tão criterioso aqui, porque a gente tem coisas aqui para mostrar mais. Tá? Mas vamos supor que tenha ficado certinho, bem suave, tá? Como que eu faço agora para usar isso aqui para fazer um alinhador, por exemplo? Esse modelo. Você já tem a malha original, você pode usar aquela para um caso sem extração. Isso aqui você vai ter que exportar. Não tem como você jogar aqui pronto, já direto, jogar esse modelo para o módulo de ortodontia. Ó. Aqui em cima a gente pode mudar de módulo dentro do Blue Sky. Mas aqui o máximo que eu posso mudar é para o módulo de guia cirúrgico e para os módulos de coroa. Não dá para eu jogar isso aqui direto para o módulo de ortodontia. Então eu tenho que exportar esse arquivo. Como que eu faço para exportar? Venho aqui em arquivo, tá? Que é o menuzinho ali em cima. Exportar dados, tá? Export data. E aí eu vejo que o modelo está selecionado, tá? Coloco a qualidade máxima e aqui ele vai gerar um custo para você, ó, de créditos, tá? O Blue Sky, ele não cobra para você usar, ele cobra para você exportar. Mas para exportar, algumas coisas, não são todas as coisas que ele cobra. Então, por exemplo, uma edição de modelos ele não cobra, ó, custo zero. Tá? Aqui até mostra quantos créditos eu tenho 6. Tá?
quando você instala o Blue Sky da primeira vez, você ganha 2 créditos, tá? Para fazer um alinhador de um caso que é maxila e mandíbula, você gasta 1 crédito. Então, olha só, você quando instala, você já vai poder fazer 2 casos de alinhadores, tá? Gratuitamente. É uma coisa parecida com o que o Artform tem, que é 60 dias de licença livre para você poder fazer. Tá? É uma forma. André, Oi. só um adendo aí. Quando você faz a sua inscrição com um e-mail de faculdade ou você demonstra para eles que é um estudante, você, ao invés de ganhar 2 créditos, você ganha 6. Exato. Então, para quem for estudante aí de algum curso de especialização, É, pós, até de graduação também, não sei, não, se isso você é for verdade. estudante, então é uma dica bacana. Isso, eu estava até querendo levar isso para o Instituto, mas eles pedem um e-mail das pessoas, dos alunos, .edu. Então, tem que ser ligado a uma faculdade. Tá? Tem que ser educacional, o e-mail, né? Tem que ser institucional, digamos assim. A não ser que isso tenha mudado, ou que você Sim, comprove de outra forma, né? sim. Né? Lá na UNB, por exemplo, eu tinha o e-mail de estudante. Aí, eu Na sou professor. UFG deve ter também, enfim. Não, o FG tem. Eu sou professor lá na Faculdade Trindade, lá todos os alunos têm institucional, os professores também. Então, realmente, assim, é o que eles me pediram quando eu falei essa questão de usar em pós-graduação, tá? Aí lá na pós-graduação a gente não tinha, na época, os e-mails institucionais para os nossos alunos, então aí eu deixei quieto. Mas se você comprovar de alguma outra forma, é tudo que eles querem, tá? Aí acho que daria certo, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou exportar aqui, mas é bem lembrado, Lucas, isso. Exportar, ele vai me perguntar onde que eu quero salvar isso, e o nome do arquivo, eu vou colocar aqui teste, tá? Pronto, exportei, ele exportou, tá? Se eu abrir aqui o arquivo teste, no Mesh Mixer, por exemplo, olha lá, extraído, tá? Eu posso preparar esse modelo para impressão se eu quiser. Tá? Então, essa é a primeira funcionalidade que eu queria mostrar para vocês. Vamos fazer um alinhador, né? Um caso de alinhador que eu acho que é o foco mais do pessoal. Então, eu venho, módulo de ortodontia. Essa aqui que é a mudança nessa versão beta. Antes, a parte de alinhadores e de colagem indireta não tinha essa diferenciação. Você já entrava no módulo de alinhadores. Tá? Aqui tem como você já partir para uma parte de colagem indireta. Mas o complicado aqui de usar essa parte de colagem indireta é porque não são brackets nacionais. Tá? São brackets americanos e não são brackets de uma indústria conhecida. Por exemplo, da 3M Unitec não tem, da Floresta Dente não tem. São brackets genéricos americanos. Tá? Algumas pessoas me falaram que você poderia muito bem usar isso aí na hora lá de gerar o guia, você força um pouco a entrada do bracket nacional mesmo seu no slot do guia e que vai entrar. Mas eu não sei até que ponto que isso te dá uma precisão de posicionamento, tá? Então, eu, sinceramente, não uso porque esse módulo. Eu faço o posicionamento de brackets no Blue Sky de outra forma e eu vou mostrar para vocês, mas é depois. Vamos aqui para o parte André, de... Oi, rapidinho. claro, Interromper de pode ir novo, cara. falando. Eu mandei um e-mail para o pessoal do Blue Sky perguntando se eles tinham planos para liberar o upload de STLs, né? Que às vezes a gente conversa diretamente com a empresa, fala que é Certo. para propósitos pessoais, né? Que tem o conflito de interesse da empresa, claro. Uhum. E eles disseram assim que tem a possibilidade, só que futuramente. Por agora, eles não têm intenção de abrir para outros STLs, além dos que já tem aí no Blue Sky, entendeu? Entendi. Então, existe a ideia, mas por enquanto ainda não vai executar, não. É. O bom do pessoal do Blue Sky, principalmente o Michael Saltzman,
é que eles são abertos para conversar, a discutir e tentar melhorar, sabe? Então isso é legal. Eu vejo isso também que vocês tiveram lá o contato com o pessoal do Artform, né? Então, muito bem. Aqui, ó, eu cliquei para abrir os modelos. Então, eu vou aqui na parte de alinhadores e eu vou abrir o modelo superior aqui dessa paciente, desse caso, tá? Então, a primeira coisa, quando você abre, ele pergunta maxila ou mandíbula? Aí, nesse caso aqui, é a maxila, né? Aí eu abri e o modo de manipulação, vocês já sabem, tá? No módulo de ortodontia, tem esse painel aqui, ó, que é esse que a gente vai mexer, tá? Normalmente, ele abre o painel de ortodontia e o painel de registro de mordida, tá? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Deixa eu voltar aqui para o de ortodontia. O próximo passo é importar o arco oposto, tá? Eu venho aqui, importo o arco oposto, que é o modelo inferior, ok. E aí ele já vai colocar o modelo na oclusão que foi registrado lá no escaneamento, tá? E aí, você já poderia muito bem checar as colisões aqui, se você quisesse, ó. Se você apertar aqui a collisions, né, ele vai checar, vai calcular as colisões. Eu desabilito o arco oposto aqui, ó, e ele já marca de em vermelho onde que está tendo colisão. Colisão é o contato oclusal, né, que a gente fala. Tá? Então eu vejo que tem um contato aqui, um contato ali nos incisivos, tá? Então isso aqui é legal justamente para o próximo passo que eu vou mostrar para vocês. Agora, uma vez que você já checou, não deixe isso aqui ligado toda hora não, tá? Porque cada movimento do dente que você faz, ele vai recalcular a colisão toda hora. Então, eu deixo desligado. Agora, a partir daqui, eu poderia seguir sem ter que ficar recalculando as colisões o tempo todo. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui o inferior. E agora, tá no ponto... aqui eu escrevo o nome, tá? Mas antes eu quero vir aqui no registro de mordida, que aqui eu acho uma coisa interessante, tá? O registro de mordida, se você pediu para fazer um escaneamento em lateralidade, direita, esquerda, em RC, é aqui que você pode colocar isso, tá? É nessa parte aqui de registro de mordida. Então, por exemplo, eu entrei nesta aba aqui, e aí eu coloco aqui, adicionar registro de mordida. Então, ele tem aqui alguns elementos que você poderia adicionar, por exemplo, incêntrica, guia protrusiva, lateralidade, tá? A primeira que eu vou adicionar aqui é incêntrica, tá? Eu vou, importo, eu já separei aqui, na verdade eu vou adicionar uma MH, tá? Aí ele já coloca o modelo aqui, mas eu não alinha ainda, tá? E aí, clica OK, ele vai alinhar, ele vai checar as semelhanças entre as malhas e aí já vai posicionar o modelo. Isso que é interessante, ele já vai posicionar o modelo naquele registro, tá? Que você André, fez. desculpa te Oi. interromper. Ou seja, até agora, de todos os softwares que a gente falou aí, que são os dois só ainda, mas ele é o único aí que consegue você colocar mais de um registro num tratamento, então, né? Isso, exatamente. Cara, isso é muito bacana. Então, aqui por ser interessante isso aqui, eu vou até mostrar para vocês, colocando a lateralidade direita, esquerda, e a gente checando as colisões. Porque depois que você faz o setup dos alinhadores, tudo que a gente quer é que as guias fiquem boas, né? E aqui dá para a gente ver isso perfeito, tá? Então, ó, aqui ele já fez a coincidência da malha e já acertou o posicionamento do modelo. Tá? Incêntrica. Agora eu adiciono mais um. O próximo seria lateralidade, tá? Então eu vou inserir aqui lateralidade direita, ó. Isso aqui é um escaneamento da lateralidade direita, tá? É uma malha parcial, mas não tem problema. Ele vai alinhar os modelos naquele registro de lateralidade direita. André, só interrompendo mais uma vez, Não, pode essa falar toda hora, não tem problema. lateralidade aí, porque eu tô acostumado, assim, quando eu não faço escaneamento, eu mando para radiologia. Assim, eu tô acostumado na cêntrica fazer um jig. Como que você faz a lateralidade?
É o ponto de lateralidade que a radiologia está acostumado ou você tem algum protocolo? Normalmente, assim, você leva até o limite da vertente vestibular, assim, da face vestibular. Não, eu digo assim, para mandar para radiologia, você faz Tá. Não, eu falo eu treino o paciente antes, falo, ó, lá eles vão te escanear em lateralidade, porque eu pedi, eu escrevo no pedido, tá? Tá. Eu escrevo no pedido, falo, ó, quero o registro da intercuspidação, ou seja, se eu vejo que tem diferença entre MH e RC, aí é difícil, né, fazer o registro em RC. Aí é bom fazer um GIG. Eu não faço GIG. Eu peço para um protesista fazer o GIG, e aí ele vai escanear normal lá na clínica radiológica, as arcadas separadas, obviamente, e aí na hora que vai registrar, aí eu peço para ele fazer o registro usando o GIG. Não, bacana. É Tá? porque eu nunca tinha feito esse processo com lateralidade na radiologia, nunca fiz ainda. É, E assim, mas, eu não sei como é que eles fazem, eu não sei se precisaria de um gig. Então, é assim, o paciente está acostumado, ele aprende como é que faz a lateralidade e pronto. é. Ou você Bacana. pode fazer um GIG, Rafael, porque para RC tem que ter, né? Não, Não tem. RC é complicado demais, né? RC é complexo, você primeiro vencer ali a resistência da mandíbula, mas assim, bacana, gostei. Muito bom. Então, lateralidade direita, eu vou renomear aqui. Agora eu vou colocar a lateralidade esquerda, tá? Lateralidade aqui. Isso, ó, lateralidade esquerda. Aí ele vai perguntar. Gente, eu tô entrando nesses detalhes porque poucas pessoas falam de guias quando a gente fala de alinhador ou de fazer setup, né, com alinhador. Aí eu coloco aqui lateralidade esquerda. Muito bem. Aí eu desabilito aqui para não ficar. Ó, então ele já joga ali o modelo para aquela posição. E o último que seria a guia protrusiva, né? Protrusiva, importar, guia anterior. Ok. Cara, incrível, incrível, incrível. A vantagem desse software, eu acho. É. Ele peca em algumas coisas, mas ele acerta em cheio em outras. E olha a velocidade que ele assemelha as malhas, assim, É. incomparavelmente ao Mesh Mixer, muito melhor. Uhum. Então aqui, ó, é legal o seguinte, ó. Você coloca aqui em cêntrica e aí aperta aqui, ó, mover mandíbula para posição. Ele move, tá? Você pode até que esse movimento seja feito com animação, ó. Você coloca aqui animação, aumenta a velocidade. Aí, por exemplo, lateralidade direita, move a mandíbula para a direita. Ah lá, foi muito rápido, né? Vou... mover, tá. Peraí. Deixa eu voltar aqui, peraí. Aí. Agora move para a direita. Olha lá, direita. Faz guia para a esquerda. Olha lá, guia para a esquerda. Faz guia protrusiva. Protrusiva. Tá? Então aqui você vai selecionando para onde que você quer que ele vai, ó. Volta para MH. Isso. E o bom aqui é o seguinte, ó. Vocês estão vendo que mostrar colisão que está desligado? Na lateralidade direita, por exemplo, move a mandíbula para a direita. Aí, moveu. Você liga a colisão, ele vai calcular a colisão na lateralidade. Se você desabilita a mandíbula, olha lá a colisão na lateralidade. Esse paciente é guia em grupo. Ó. Já dava para ver, né, antes. Mas aqui, ó, você vê a colisão. E aí não tem que ter toque do outro lado, tá? Olha aqui, dá para ver aí, vermelhinho? Tá? E a última coisa, que aqui dentro, eu vou ligar aqui a mandíbula, mover a mandíbula para isso, pronto. Tem uma outra coisa aqui que é legal, para quando você vai extruir ou intruir dentes posteriores, a mandíbula gira, né? Você pode adicionar um articulador. Aí você clica aqui embaixo em articulador e aí ele vai pedir para você posicionar o pino. É uma charneirazinha, tá? Aqui não é tão chique quanto o do Ortho Analyzer, tá? Mas deixa eu desligar aqui a colisão. Isso.
Senão ele fica... Você movimenta aqui, tá? Deixa eu fechar, tá? Aí você pode girar isso. Sabe o que eu faço para posicionar isso aqui certinho? Eu uso um programa para colocar uma imagem como no fundo, e aí eu posiciono isso aqui lá no côndilo mesmo, no centro de rotação, tá? Eu giro isso aqui, e aí, quando o paciente abre a boca lá, ó, é lógico que pode até passar, tá? Essa função aqui eu uso quando eu vou fazer extrusão ou... Não estou falando com alinhador, tá? Eu estou falando que eu uso essa função aqui até para ortodontia fixa mesmo, que eu vou fazer no paciente. Eu uso o Blue Sky para fazer... Muito legal, André. Muito massa. É legal, né? Isso tudo aqui você poderia muito bem usar para um caso de ortodontia fixa. Que você não sabe, por exemplo, você tem um caso de mordida aberta anterior, tá? E aí você não sabe o efeito de rotação da mandíbula que vai causar quantos milímetros você vai intruir aqui atrás. Então, uma vez que você posicionou esse articuladorzinho virtual, ele vai carregar isso durante o setup inteiro, tá? E aí você só abre aqui, ou fecha e checa os contatos depois que você extruir ou intruir os dentes posteriores, visualizar essas coisas. Isso aqui é bem legal, essa função, tá? E poucos programas têm. Então, André, desculpa interromper um pouquinho. A parte de que você falou que você importa a tomografia aí dos côndilos, você coloca lá onde aí? Não. Eu coloco aqui. Ele trabalha aqui também com integração com o tomo, que eu vou mostrar mais adiante, tá? Mas não é aqui exatamente nessa tela. O que eu faço aqui? Para posicionar esse articulador, eu coloco a imagem da tele em um programa que fica no fundo, ele fica meio que transparente, sabe? Tem vários programas que fazem isso. Um deles é o Window Top, que eu uso. Entendi. Nossa, muito fera mesmo. Aí essa parte de registro aqui acabou. Vamos lá para o alinhador, que é o que o pessoal está mais interessado. Então, aqui eu escrevo o nome do paciente, continuar o alinhamento, tá? Aqui a parte da segmentação que o Lucas mostrou, que ele só faz um clique. Aqui a gente tem que clicar 2 vezes segurando o Shift, tá? E aí, vem aqui, clica, vai clicando. Aqui essa tem todos os dentes. Se não tivesse, eu poderia clicar aqui numa área fora com o botão direito do mouse e aí vai formar uma bolinha azul aqui, ó. Vou até fazer, ó. Aqui seria uma ausência de um dente, mas aqui ele está falando que é um dente, é um incisivo que está ausente, tá? Eu vou voltar aqui, pronto, para eu marcar o incisivo aqui. Então, aqui eu seguro o Shift e aperto uma bolinha nas extremidades. Solto o Shift, eu rodo o modelo. Tá? Então, Shift, um clique, outro clique, Shift, um clique, outro clique, e é assim. Um clique, outro clique, um clique, outro clique, segurando o Shift. Quer movimentar o modelo? Solta o Shift. Movimenta do jeito que você quiser, depois aperta o Shift de novo. Isso aqui é a segmentação que o Artform também fazia, né? Depois aqui, a finalizar a marcação dos dentes, ele vai te mostrar aonde que ficaram as bolinhas, e aí ele já fecha o modelo, tá? Ele já torna o modelo sólido. Ele te pergunta aqui, ó, Close Model, e aí ele vai fazer um cálculo aqui de processamento. Vou esperar um pouquinho. Estão entendendo até agora? Tá, né? Tá dando. Perfeito, André. Eu queria mostrar com mais detalhes aquela parte do articulador, que eu acho legal, que, sabe, registro mordida. Então, ó, por exemplo, se você quiser, a partir de agora, eu escaneio todos os meus pacientes, 100%. Eu não escaneio, não. Eu peço escaneamento, tá? Então, quando eu vou pedir, eu peço as guias. Aí eles registram para mim. Não custa nada, uma malha a mais.
outra malha, né? Aqui ele já fechou, tá? O modelo. E aí, vamos continuar para a mandíbula. Então, na mandíbula, a mesma coisa. Eu vou fazer aqui mais rápido para a gente evoluir. Aqui. Professor, em Goiânia, o pessoal cobra mais caro para fazer mais escaneamento ou não? É o mesmo valor? É o mesmo valor. Bacana, hein? Porque o registro da mordida faz parte do escaneamento, do serviço, né? Escaneamento dentário. Se ele escanear as arcadas e não registrar a mordida, aquelas arcadas não têm como elas articularem. Você marca cúspide aí, então, é? É, aqui cúspide, tá? Sempre. Que aí Bacana. Eu melhora, marcava facilita. interproximal aí, talvez um dos problemas que eu fazia no Blue Sky. É. Mas eles aqui eu vou fechar o modelo inferior, tá? Eles melhoraram a inteligência artificial demais na versão 4.7. É outra inteligência artificial de segmentação, tá? Se você usar a versão do Blue Sky antes do 4.7, você vai tomar muito tempo aqui no refinamento. Eu vou mostrar para vocês que vai praticamente estar tudo certo. Talvez não software, esteja André. bom os terceiros molares, tá? Mas o resto vai ficar bom. Oi. Usava esse software desde as primeiras versões dele, bem no comecinho. E a segmentação era uma parte que às vezes deixava a desejar bastante. É, Mas eu vi essa última atualização aí e eu fiquei de cara. Eles é. mexeram bem aí. Tá Ficou no, top. tá no nível do Artform, a segmentação. E o do Artform melhorou também. Então essa competição Melhorou. aí tá saudável, tá boa. Então aqui ele está processando. Meu computador não é tão forte quanto do Lucas. Então ele André, vai. sabe o que me assusta no Blue Sky? Que eu acho que todo mundo aqui que está na live devia não levar esse susto também, mas eu acho que assim, com vários encontros a gente podia desmistificar isso aí, com você desmistificando. Quando eu olho essa tabela de cima, eu fico perdidão. Essa barra superior. Aqui, É coisa demais, né? aqui são os cortes, né? Por exemplo, Tem axial, coisa, coronal, tem ferramenta sagittal. para tudo, né? Né? O Blue Sky, ele tem. Olha só a segmentação. Ficou muito top. Gostei. Eu não conheço essa versão, então. Nossa, ficou perfeito. Gente, Perfeito. praticamente eu não tenho que mexer nada aqui, ó. Olha só. Não era assim, viu? Quem igual eu e o Lucas, quando a gente mexia na outra versão, sofria nessa parte aqui. Então, Era sofrido mesmo, cara. como isso aqui é só para a gente verificar, vamos continuar para a mandíbula, tá? Aí, ó, aqui deu um pouquinho de problema no terceiro, tá? Mas eu não vou mexer nisso não, tá? Isso aqui é só para vocês verem que tá. Bom, deixa eu mostrar como que a gente arruma isso. Se você clicar aqui no dente, ele vai ficar vermelho. É vermelho, né? É porque eu sou daltônico, viu? Não sei se... É vermelho. 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 Então, essa cor aqui. Você segura o Shift e recontorna para melhorar. Aí ele realinha. Tá? Eu só vou deixar isso... Essa ferramenta eu acho, em comparação com o Artform, bem melhor. A do Blue Sky, essa ferramenta do Blue Sky é bem melhor do que a do Artform para você corrigir a segmentação. De você apertar o Shift e desenhar. Fica bem mais fácil. Então, aqui, agora continuar para o trimming, que é o recorte do modelo. Tá? Então, ele só fechou o modelo por enquanto. Lembra que eu falei para vocês que o pessoal do Blue Sky, eles incorporaram coisas que a gente fazia antes no Mesh. Então, aqui é o trimming, que é o recorte. Tirar as áreas que a gente não importa na hora da impressão do alinhador. Então, é justamente o próximo passo, tá? Aqui ele separou dente do que é gengiva, né? O próximo passo é o recorte. Aqui, ó. Ele já está fazendo um cálculo do que ele acha que considera para um alinhador o recorte suficiente. Lógico que a gente pode editar, tá? Mas muitas coisas aqui são automáticas. Deixa eu só terminar de processar.
Ô, Lucas, Rafael, se tiver pergunta aí, vocês me falam, tá? Eu não tô vendo. Eu não tô vendo nem quantos estão na live. Não tô conseguindo ver. André, só atualizando aí. São 11 participantes aqui na live e por enquanto ainda não tem nenhuma pergunta não. Mas João. se vocês tiverem aí, pessoal, pode perguntar ou o André responde aí ou se tiver no meio da explicação eu respondo. Tamo junto. Joia. Pronto. Que ele já processou. Aí, ó. Aqui eu posso manipular essas bolinhas para a questão do recorte, ó. Então, aqui, esse vão, esse buraco, não vai imprimir desse jeito, ele já vai recortar ali. Eu posso deixar uma área do palato um pouco maior, se eu quiser, tá? Então, só para vocês verem essa funcionalidade aqui do trimming, que é o recorte, tá? Lembrando que isso aí economiza uma resina muito grande, né? Porque isso aqui é o recorte, mas ele ainda vai deixar uma basezinha plana, tá? Isso aqui é só um recorte grosseiro, digamos assim. Se você não quiser recortar, tem aqui ó, uma função, ó, don't trim maxilla, não corta a maxila. Você habilita isso aqui e continua, tá? Se você quiser que o modelo fique desse jeito. Mas eu vou querer que ele corte, tá? Então, não habilitei isso, vou para mandíbula. Aqui na mandíbula eu vou dar uma ajustada, porque pegou muito atrás aqui. Vou dar uma ajustada. Pronto. Só isso aqui tá bom. Tá? Porque é uma demonstração. Vamos avançar. É agora a parte do setup, né? Olha lá, estão vendo que ele já cortou? E agora ele vai criar uma base depois do corte. Ela não vai ficar essa alturinha só aqui, não. Eu acho que depois que ele faz essas modificações, o modelo fica muito bonito. Só que as cores não ficam tão bonitas de dente e gengiva quanto do Artform. Essa questão que pega. Eu acho que depois que segmenta, o do Artform é mais bonito do que o do Blue Sky. A renderização deles é melhor A mesmo. O renderização. Rafael tinha comentado ontem, bem no comecinho da live ele comentou, eu assino embaixo de vocês dois aí, eu também acho o Artform mais bonito. Mas nada que impeça, assim... Não chega a atrapalhar, não. Não chega a atrapalhar, não. Mesmo sabendo que o Artform, a renderização fica melhor, eu uso o Blue Sky mesmo assim, porque eu integro o escaneamento facial que eu faço do paciente no consultório com o setup. E no Artform não tem jeito. Isso é um diferencial. Aí eu vou mostrar hoje. Vai mostrar hoje? Vou. Eita, então hoje tem, hein? Hoje não é tão rápida quanto as outras, não, viu? Aqui é a renderização, tá? Aqui já vai ser o setup. Opa, peraí, eu já fiz coisa aqui. Então, olha só. Aqui, se eu clicar em cada dente, vai aparecer o pivô para movimentação, tá? Deixa eu explicar daqui de cima para baixo, uma ordem aqui. Então, ó, se eu quiser fazer os movimentos dos dentes, eu posso já fazer, mas, ó, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o movimento daquele paciente, ó, a abertura, lembra que eu falei que é possível? Aqui ainda continua, tá? Eu vou fechar aqui, que é na parte de segmento, de jaw movement, tá? Jaw movement. E aí eu posso desabilitar o arco oposto, aí eu tenho só o arco superior aqui, e aí vocês estão vendo aqui, para ele mostrar colisões, se eu ligar ele vai mostrar, e aí a gente tem aqui a visibilidade de IPR, diastemas e a posição inicial. Então eu vou começar aqui movimentando esse dente, girando, tá? Quando eu giro, lá, ele mostra um quadradinho vermelho e um quadradinho, não sei se isso aqui é amarelo ou verde, mas é amarelo? É amarelo, né? É diastema, tá? Amarelo. Amarelo, tá bom? Mas o vermelho aqui já deu um IPR, ó, ele fica vermelhinho. Tá? Se eu quiser desabilitar os diastemas, aqui. Na verdade isso aqui é um IPR também, viu? Tá de cor diferente, mas aqui, ó, 0,4 milímetros e aqui 0,2, porque eu só corrigi a rotação desse lateral. Tá? Aí eu faço
Vou fazer a mesma coisa aqui. Ah lá, já deu um IPRzinho. Vai melhorando, tá? Então, aqui a gente vê, ó, IPR, liga o IPR, desliga o IPR. Liga diastema, desliga diastema. Essa paciente não tem diastema aqui. Então, tanto faz eu deixar ligado ou desligado, não vai aparecer, tá? Eu quero mostrar para vocês umas coisas aqui, ó. Vocês estão vendo que tem essa curva, tá? Essa curva, ela serve para a gente adiantar algumas coisas. Por exemplo, pacientes que têm muitos diastemas, você pode desenhar a curva e pedir para os dentes seguirem essa curva, tá? Então, por exemplo, eu vou jogar essa curva aqui, só para vocês verem como que ela funciona, aqui para fora, tá? E aí você pode colocar aqui, ó, Snap to, só esse dente aqui vai ligar a curva. Então, o dente que está selecionado vai tentar ligar a curva. Olha lá, ele buscou o alinhamento da curva. Vou voltar. Voltou. Snap all teeth, que todos os dentes vão buscar a curva. Ah lá, deu até um erro, ó. Ele passou do limite aceitável. Ele até me avisou que vai aparecer diastemas e tal, os IPRs, tá? Porque aqui no programa você regula o máximo aceitável de IPR, de diastema, tá? Ele te avisa, ele é bem complexo, completo. Tá? Vocês viram que ele buscou a curva que eu fiz, os dentes? Então, isso aqui é bem interessante. Eu vou voltar aqui, porque senão vai bagunçar, tá? Então, essa curva, se você quiser desenhar uma parábola que ela siga determinado formato, você usa esse Snap Tooth ou Snap All Teeth, tá? Eu não gosto de usar a curva, eu vou nos dentes mesmo individualmente. Por isso que eu desabilito a curva logo de cara, quando eu vou fazer um setup. Tá bom? E aí, o próximo item é a manipulação dos dentes. Você pode trancar algum dente ou todos os dentes, né? Normalmente, por exemplo, paciente é classe 1, você não quer movimentar de um determinado dente para trás, você clica no dente, por exemplo, aqui eu estou clicando no molar, né? Aí, alocar o dente, ó, trancar o dente. Ele não vai movimentar nenhum lado do outro. Tá? Ele não vai permitir que você manipule isso. Vai permitir só que você alinhe aqui. Isso vale também para o snap. Ele não deixa esses dentes irem para a curva. Né? E aqui nós temos, se você apertar esse botão, ele vai resetar todos os dentes que você manipulou. Tá? Esse dente aqui eu vou dar uma giradinha só, vou chegar para cá, pronto. O superior é isso. Tá? Deixa eu ligar o inferior. Habilitar. Vou girar aqui. Eu não vou fazer um setup perfeitinho aqui, porque o nosso tempo já é curtíssimo, já avançamos muito e eu queria mostrar algumas coisas. Então, vamos supor que eu tenha feito isso aqui, tá? Esse alinhamento, deixa eu clicar aqui, só para ver os incisivos. Esse aqui tinha que chegar um pouquinho para cá. Aí, tá. Eu quero mostrar aqui outras funções aqui embaixo, ó. Você pode colocar os limites de movimentação por mês, a cada 2 semanas ou semanalmente, tá? Para ele fazer determinado movimento. E aí, aqui você já está pensando nas trocas dos alinhadores. Agora, uma coisa que eu acho interessante é justamente isso aqui, ó. Dentes virtuais, mostrar dente virtual, aqui, por exemplo. Tá? Esse dente virtual, você pode, se você está fazendo alinhador com modelo integrado com tomografia, você coloca esse dente virtual alinhado de acordo com a tomografia, e aí você consegue até simular o movimento da raiz. Tá? Por exemplo, você vai fazer um binário que vai corrigir determinada raiz. Então, se você deixar ligado isso aqui, ele vai para os próximos passos todos mostrando a raiz. Ó, por exemplo, cliquei aqui, ó, olha lá o dente. E aí, cada dente que você clica e mostra a raiz, você pode editar a posição desse dente aqui, por exemplo, olha lá. É um dente virtual. Você deixa ele do tamanho que você quiser, tá? Olha lá, eu posso aumentar, diminuir, mudar. Isso aqui mais para o pessoal que gosta de integrar a tomografia
com os modelos para fazer os alinhadores, aí é interessante usar isso aqui, porque aí você vai usar os attachments para fazer binário, corrigir raiz, essas coisas, tá? Eu não vou deixar ligado desse dente aqui não, só queria mostrar para vocês. E baseado nesse dente virtual é que você vai determinar o fulcro, tá? Aqui ele está buscando o centro de resistência. Mas aqui, se você colocar aqui Adjust Position do dente virtual, eu posso mudar a posição do dente. Deixa eu voltar aqui. O dente virtual. Isso, aqui Adjust. Aí, ó. Eu posso mudar a posição do dente virtual e do fulcro também. Tá bom? Mudar a transparência do modelo aqui, essas coisas. Basicamente é muito parecido com o Artform, mas tem algumas coisas a mais. Aqui você pode ter um movimento de torque, que eu acho legal isso aqui, mexer só a raiz desculpa, mexer, a coroa fica parada e a raiz que mexe. Então, basicamente é isso. Vamos simular que isso aqui já tenha terminado, vamos para o próximo passo. Terminou de fazer o setup, tudo certinho, aqui você já tem quantos alinhadores você vai usar, tá? Deixa eu colocar o arco oposto também, né? Então, você já tem a posição final e a posição inicial, a posição final, tá? Todos os passos. Aqui, como o meu movimento foi bem pequenininho, só vai fazer 4 trocas de alinhadores só. Tem movimentos que você vai poder fazer primeiro, aí você marca aqui como um movimento mandatório. Por exemplo, você precisa corrigir uma giroversão de um dente. Só que não tem espaço para corrigir aquela giroversão, porque você vai distalizar um dos dentes primeiro, antes disso. Então, você deixa a distalização como um movimento mandatório primeiro, e aí ele vai esperar para fazer a correção da giroversão. Tá? É bem interessante isso. E aí, você pode colocar aqui os detalhes de cada movimentação, tá? De cada alinhador. Por exemplo, esse aqui é o último, né? Mas deixa eu colocar aqui no intermediário. Detalhes. Isso aqui, ó, não teve nenhuma movimentação. Aqui, mexeu só um pouco o incisivo, tá? Mexeu só de rotação ou inclinação, né? No caso aqui, tip, né? Rotation. Tip que É igualzinho a tabela da Invisa, viu? É? A tabela da Invisalign, quando você faz os movimentos, eles te falam quanto que moveu de cada dente e eles têm Sei. uma previsão se vai ser um movimento preciso ou não, de rotação, translação, distalização, mesalização. Eles têm uma tabela do que é previsível e do que não é previsível na quantidade de alinhador. Achei bem bacana isso aí. Então, aqui tem a quantidade de graus para cada dente. Como eu não mexi em quase nenhum dente, por isso que aqui só apareceu um dente que eu mexi, tá? Isso aqui na arcada inferior. Na arcada superior, eu seleciono, ó, a arcada superior, olha quantos alinhadores, eu mexi bem mais, ó, 7, tá? E aí, por exemplo, eu pego um passo intermediário aqui, mostro os detalhes, lá, as coisas que eu mexi. Girei, desinclinei, e ele mostra os dentes. Para cada etapa tem essa tabela, e depois isso gera um relatório, tá? Uma coisa que eu acho legal aqui é que dá para exportar um videozinho, ó. Deu para ver, ó, olha lá, a movimentação. Ele gera um vídeo, você pode escrever nesse vídeo e colocar num PowerPoint para mostrar para o paciente, por exemplo. Então, isso aqui é bem bacana no Blue Sky. Próximo passo, depois que você checou tudo bonitinho, o seu setup está certo, o IPR está dentro do que você quis, continua para exportar. Aqui, no próximo passo, depois vai cobrar. Mas aqui tem umas funções legais que eu quero mostrar para vocês. Ó. Aqui já tem o modelo no início. E aí eu posso escrever o nome do paciente, por exemplo, paciente. E aí eu posso alto relevo ou baixo relevo, tá? Vou colocar aqui em alto relevo, mostrar etiqueta. Esse aqui é o último alinhador. Ó. Então eu posso voltar aqui no número 1, 7, aqui, vou voltar no 0, né?
E aí eu manipulo esse modelo, aumento, diminuo, deixa eu aumentar aqui, colocar aqui, pronto, paciente 0, tá? Aí eu aperto aqui, aplicar, ele vai aplicar aquela gravação que o Lucas tinha falado no Artform, tá? Olha lá, já está gravando no 2, no 3, já está escrevendo tudo. Tá? Isso aqui ainda não está sendo cobrado, tá? Eu só estou mostrando para vocês o próximo passo que vai ser a cobrança de créditos, tá bom? Mas eu vou mostrar o attachment antes. Pronto. Aí, ó. Paciente 0, 1, 2, 3. Ele vai mostrando o modelo de acordo com o que eu vou mexendo aqui, né? Tá? Isso aqui fica em alto relevo na hora de exportar. Tá? Aqui é o seguinte. Se você quiser adicionar attachments, é nessa página aqui, ó, adicionar botões. Aqui, clica com o botão direito do mouse, adicionar attachments, tá? Então, se você vai fazer elástico de classe 2, classe 3, porque aqui ele vai te mostrar o recorte do alinhador também, tá? Você poderia muito bem colocar algum botão, se você está pensando nisso. E aqui tem os tipos padrões de attachments que eles têm, tá? Esse. Aí tem até esses aqui que o pessoal usa mais. Vou adicionar esse aqui. Olha lá. Vou fazer um bináriozinho, né? Você pode girar e tal, reduzir o tamanho. Aí você pode duplicar, clica com o botão direito, duplica e clica na outra região que você quer. Gira. Pronto, clica fora. Olha lá. Tá? E aí tem aqueles vários tipos, tá bom? Aí vamos continuar para exportar aqui. Olha lá, os attachments ficam. Aí como eu voltei o passo, eu teria que escrever de novo, marcar, né, e tudo mais. Tá? Acho que é isso. Aí o próximo passo aqui é exportar. Aqui já vai cobrar, tá? Já vai cobrar. Então, como eu não quero, eu no máximo aqui, você pode criar um relatório. E aí ele salva em PDF, por exemplo, da maxila, né? Ele gerou um relatório aqui em PDF, ó, com toda a tabela de movimentação para cada estágio, tá? Para cada estágio. Estágio 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá bom? Isso aqui é um PDF. Eu ainda não exportei. Se eu quisesse exportar os alinhadores, eu clicaria aqui. Então, eu tenho 12 créditos, porque ele conta como meia boca, né? Uma arcada. Para exportar cada arcada, ele consome meio crédito. Um paciente inteiro, 1 crédito. Tá? Um paciente que você está mexendo na maxila da mandíbula. Certo? Alguma dúvida em relação aos alinhadores? Não, né? Vou pegar aqui agora, vou mostrar para vocês a integração com escaneamento facial. Descartar. Então, vou ver aqui de novo, aligners, modelos. 3 aqui. Tá? Então, vou pegar aqui um modelo superior. Maxila. Vou importar a mandíbula. Pronto. Isso aqui é um outro paciente. Tá? E aí, como que você faz para integrar aqui? Você pode fazer os mesmos passos, tá? Depois daqui para frente para fazer um alinhador. Mas aí você vai vir aqui, ó, em arquivo, importar escaneamento de face. Aí você clica aqui, ele vai te perguntar, onde que está a malha do escaneamento de face? Então, se eu não me engano, está aqui. Eu faço escaneamento do paciente em repouso e ele sorrindo. Então, nessa paciente aqui, eu fiz o escaneamento dela, né? E agora que é o passo de você alinhar os dois. Ó. É tudo muito integrado, tá? Então, aqui, no escaneamento do Belus 3D que eu faço, que é um aplicativo de celular, então eu faço no consultório, tá? O paciente vai lá na consulta, eu peço a documentação, e aí, nesse dia que eu estou fazendo o exame depois, eu já escaneei a face dele, porque ele vai virar meu paciente.
né? Se eu fizer o planejamento e ele fechar. Então, eu uso essa arma como uma estratégia também de marketing, além de me ajudar. Tá? Então, no Belus, ele deforma um pouco os dentes posteriores, mas a vista frontal não. Então, na vista frontal, o que deforma menos? Perto da linha média. Então, eu clico aqui, seguro o Shift, clico na meia do incisivo, entre os incisivos, né? E aí marco os mesmos pontos na face. Tá? E aí ele pede para marcar um ponto no nariz. Ficou certinho. Próximo passo, que é alinhar a face. Aí ele girou o modelo aqui, tá? Ele não posiciona. Às vezes ele vai acertar, às vezes não. Mas aqui, ó, é só girar a face e já meio que ele já acerta. A gente tem que refinar isso, obviamente, tá? Então, o primeiro refinamento que eu faço é colocar ela assim, ó, olhando de baixo, tá? Porque aí eu consigo corrigir as rotações da maxila, provavelmente ocorreram, tá? Então, aqui, ó, eu tento deixar esse eixo na RAF, tá? Eu já estou dando umas dicas do que eu faço mesmo no dia a dia clínico. Então, para acertar aqui, pronto, um pouquinho, acho que deu. Aí, tá no meio da RAF. Isso. Agora eu posso jogar a face de volta para dentro de novo. Então, essa é a primeira questão, ó, rotação no sentido no plano transversal. Aí aqui a gente tem que colocar no plano de camper, né? Obviamente. Então, deixar o modelo com o plano de camper paralelo, como tem que ser. Tá? E agora é só o anteroposterior. Ela não morre de lábio inferior assim. Então, eu jogo os dentes um pouquinho para trás. Tá? Até sobrepor aqui. E agora eu acerto a altura. Tá? Giro nesse plano aqui. Pronto. Tá? Vamos continuar. Agora ele pede para a gente desenhar para recortar a boca dela. Não vai mostrar a boca dela. Vai mostrar o modelo, né? A ideia é essa. Então aqui segura o Shift, clica, 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 clica. E aí você vai clicando, ela vai recortar aqui. Isso. Recortar. Olha lá. Deixou vazado, né? Fica estranho, mas é agora que vai fazer a integração, né? Olha lá. Aí aqui não tá a cor de gengiva, cor de dente. Por quê? Porque eu nem segmentei ainda. Agora eu posso mudar aqui a transparência ou a visualização da face dela. Eu posso fazer tudo que eu tenho que fazer, segmentar, cortar, tudo bonitinho. Depois é só eu ligar aqui, ó, show. Vai estar a face dela, tá? Bacana isso, né? Cara, o que eu tô vendo, o que tá evoluindo, porque eu peguei assim, desde o início do scanner, assim, intraoral, eu peguei a Sirona assim no início, sacou? E eu Uhum. vi que assim, a Sirona sempre foi colorida. Antes da Sirona, na época da Blue Cam, era preto e branco, e a gente viu o dente assim. E os softwares foram evoluindo de conseguir cada vez ficar mais realista a imagem, inclusive de você saber qual que é a cor do dente, B1, A1, B2 e tudo mais. E o que foi incrementado a isso foi um espectrofotômetro na câmera do scanner. E assim, hoje na Sirona, a gente tem isso. E na Trishape, por exemplo, e no da Invisalign, do Itero, também tem isso. Eu acho que esses softwares, daqui a pouco, eles vão conseguir integrar esse cromatoma ao STL e vai ficar exatamente perfeito esse Uhum. escaneamento. Assim, a cor do dente, você vai conseguir ver a paciente assim, desse Real, jeito. né? Real. Real. É. Né? Porque a gente já consegue fazer isso muito com DSD 2D, né? Você Mas já, não você já 3D. baixou? Eu fiz o credenciamento no DSD App e eu achei bacana isso, porque parece bastante com o DSD App. Só que Uhum. os caras fazem isso com foto e com escaneamento eu achei muito melhor.
É, eu acho melhor. Então, o que que eu faço, pessoal? Eu faço escaneamento facial, eu tenho um modelo lá, eu faço o setup igual eu mostrei para vocês, independente se a paciente vai usar alinhador ou não. Eu faço o setup, tá? Certo. E aí eu mostro para ela, faço uma apresentação no PowerPoint mostrando uma simulação de como que seria o sorriso dela, como ela é atualmente e como que seria. Aí o paciente fica encantado, né? Assim, nossa, eu nunca vi isso e tal. Aí eu sempre enfatizo que é uma simulação, que depende muito da resposta biológica dela, do tipo de aparelho que a gente vai usar, dos objetivos do tratamento e tal, da colaboração dela com o uso da parte removível. Aí só tem mais duas coisas para eu mostrar, que seria a posicionamento digital e o dos mini implantes, né? Isso aí é mais rápido, tá? Além de uma ferramenta de diagnóstico, é uma ferramenta de venda, então, né? É, exatamente. Ó, para fazer o posicionamento dos brackets no modelo, eu uso esse modo aqui, tá? Do cirúrgico. E aí eu abro o modelo do paciente. Tá? Então aqui, deixa eu ver. Colagem, isso. Vou abrir o modelo aqui. Pronto. Aí eu vou mudar aqui, não vou pular o alinhamento, tá? Então eu tenho um paciente aqui, tá? Quando eu estou no modo cirúrgico, deixa eu voltar aqui, isso, tá? Isso aqui. Aí tem esse botãozinho aqui para importar um novo arquivo STL. Então eu busco a minha biblioteca de brackets. Então eu tenho aqui, por exemplo, do 11, ó, o bracket, isso aqui é o MBT Max da Morelli, tá? 12, 13. Então aqui, quando eu adiciono ele, olha lá o bracketzinho, tá? Então, eu faço o seguinte, eu clico nessa bolinha aqui, no bracket, e aí eu já posiciono aqui. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que no Mesh Mixer, o Mesh Mixer é muito parecido, né? Você pega lá os dois STLs e vai brincando. Mas a vantagem aqui do Blue Sky é que isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Na taxa a janela de visualização, você pode colocar aqui MPR, tá? Que ele vai mostrar o modelo nessas vistas aqui, ó. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. Não sei se dá para ver aí, se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu achar aqui. Tá dando para ver tranquilo. Deixa eu achar. Isso. Aqui, pronto. Deixa eu só mudar um pouco a orientação desse modelo aqui. Aí, eu acho que agora vai dar. Tá. Então, o que que eu faço? Eu pego aqui, eu coloco o bracket já mais ou menos aqui no rumo, tá? E aí, nessa janela aqui, olha o tamanho que eu posso aumentar e ter certeza do giro do bracket aqui, do mésio distal, tá? Essa janela aqui é da vista axial, né? Por exemplo, Anderson, eu achei legal que essa vista aí você consegue ter uma noção de onde está o STL, né? As duas malhas, onde que elas se encontram. Isso no aí, Mesh Mix é um pouco mais difícil. Essa vista aí é bem bacana para você ver. aqui, ó. Aí eu vou girando e o bracket está sendo girado lá no 3D, tá? Por exemplo, eu posso colocar aqui e aqui, ó, no 3D eu poderia muito bem só mexer aqui no 3D, mas ó, olha o posicionamento que ele já ficou, tá? Eu já estou acertando ele aqui, vou posicionando aqui e eu checo isso nas outras vistas, o que é bem legal. Tá? Acerto a rotação, coloco ele aqui, né? Eu vou fazer só de um dente, mas só para vocês entenderem, para não tomar tanto tempo assim. Tá? Aí eu minimizo aqui, lá, eu posso corrigir e tal. Isso aqui é bem interessante, bem legal, porque aqui você faz a colagem, o posicionamento, né, bonitinho, e agora, para exportar isso aqui com o bracket, é gratuito, isso aqui que é bom. Então eu posiciono todos os brackets bonitinho, do jeito que tem que ser, aí eu venho aqui em arquivo, exportar dados,
E aí, aqui vai ter uma lista de todos os brackets com o modelo, tá? Aqui, ó, selecionei só as duas coisas, tá vendo? Custo zero. Vou exportar. Deixa eu pôr aqui nessa janela. Teste. Exportar. Agora eu vou abrir lá para vocês verem que não... Colagem digital. Teste. Gera um STL, né? Beleza? Aqui você pode expor. Aqui que eu gero o guia depois, tá? Então, por exemplo, com os brackets posicionados direitinho, aí a gente gera um guia aqui. Porque se gerar um guia lá, aqui no Blue Sky, a exportação do guia paga. Não tem jeito. Vai pagar. Então, eu só exporto os modelos com os brackets e gero o guia no Mesh Mixer. É assim. Tá? Muito fera, André. Muito fera. E o último caso, a última coisa que eu queria mostrar era o posicionamento de mini implante. Também é no módulo de guia cirúrgico. Aí, no caso aqui, eu vou ter que abrir a tomografia primeiro, né? Então, eu acho o DICOM aqui de um paciente genérico, tá? Olha lá, ele tá abrindo, aperta OK, ele já vai abrir. Hoje a live foi mais extensa porque Blue Sky tem muita coisa, né? Ele não é só alinhador, ele faz o que você pode acertar a orientação da cabeça do paciente. Aperta OK e agora ele já vai abrir. Então aqui, ó, eu exportei a tomo de um paciente e agora ele está pedindo para o modelo dessa tomo, né? Então eu vou achar o modelo desse paciente aqui, que é esse modelo aqui. Isso. E aí eu falo que é mandíbula. Aqui ele já vai fazer aquele alinhamento que o Rafael fez no Mesh Mixer. Aqui ele já vai fazer automático. Tá? Eu não preciso mexer praticamente em nada. Se eu quiser melhorar isso, é possível também, tá? Mas praticamente, olha lá, ele vai falar para eu confirmar. Então, eu vendo aqui, ó, a sobreposição, ficou muito bom. Tá? Tô vendo aqui a sobreposição. Ficou muito bom. É lógico que essa parte aqui é gengiva, né? Vai ter um vão entre osso e gengiva, tecido mole. Mas eu tô vendo aqui que o alinhamento ficou bom. Tá? Então, o que que eu faço aqui? Eu vou buscar um mini implante aqui, adicionar modelo, né? E aí eu tenho a biblioteca de mini implantes aqui todos, tá? Da Morelli que eu tenho. De rosca horária, rosca Muito bom horária. essa malha aí, eu adorei. Aí, ó, cabeça de bracket, tá? E aqui tem os... Esses aí são da Morelli também, André? São, todos né? são da Morelli, todos. Aqui tem até os dois de ZC que eles lançaram de aço recentemente. Ah, Tá? que top. Top, top. Muito legal. Então, nesse caso aqui, eu vou simular um interradicular. Interradicular, eu acho que você pode usar na mandíbula um de 6, um de 8, né? Vamos usar um de 8. Pronto. Ele vai aparecer o STL do mini implante aqui. Tá? Ele está tentando alinhar, tal, mas eu não importa o alinhamento. Olha o mini implante aqui. Eu venho aqui nessa bolinha, clico aqui para eu movimentar. Olha lá o mini implante. Vocês estão vendo esse molar que precisa aqui melhorar a posição, trazer, de repente trazer ele para frente? Vamos simular um mini implante aqui entre os press. Tá? E aí, na visão 3D a gente fica meio perdido, tem hora, mas vai, viu? Aqui. Opa. Achar mais. Isso. Pode manipular. Isso aqui eu estou fazendo um posicionamento, digamos assim, sem olhar ainda os outros cortes, tá? Eu vou olhar aqui os outros cortes. Só espera um pouquinho. Aí. Pronto. Aí. Aqui eu estou supondo que seja aqui, mas ó, eu vejo os outros Consegue até cortes. prever onde fica a transmucosa dele, né? Olha lá, ó. Nesse corte aqui, que é o bacana, ó.
Você pode dar um zoom. E aí o mini implante, deixa eu ver, tem que ir mais. Ah lá. Ixi, eu peguei ligamento periodontal, ó. Então vamos mudar a posição, ó. Então você pode mudar a posição aqui, girar ele. Ó, vocês estão vendo o perfil do mini implante aqui entre as raízes? Cara, fica perfeito, hein, André? Uhum. Muito top. Então, ó, voltando aqui, o assunto, ó, mini implante aqui entre as raízes. Então aqui você tem corte. Esse é o pulo do gato. Olha isso. É. Tá louco. Tá louco. Aí lá, aqui, ó, você viu que agora ele tá na posição certa, ele só precisa entrar mais, né? Vamos supor que ele entre aqui, assim, ó, tá? Aí checa lá na vista, aí você tem as outras vistas, tá? Opa, eu tenho que dar uma giradinha um pouco para trás. Um pouco aqui, ó. Olha lá, vocês estão vendo ele girando ali? Lá em cima? Cara, aí é a hora que você fala, cara, botar um mini implante não é fácil. Olha que loucura. É. Aí vamos supor que eu tenha acertado aqui, tá tudo bem, vai ser tranquilo, tá? Como que eu faço agora para gerar um guia? Novamente, se você gerar o guia aqui dentro, vai cobrar, tá? Então, o que que eu faço? Eu exporto o modelo do mini implante, com o mini implante, dentro do Mesh Mixer. Aí eu venho aqui, arquivo, exportar. Aqui, ó, ele exportar a tomografia. Eu não quero a tomografia, eu não preciso da tomografia. Eu não preciso da tomografia para fazer o guia, porque aqui eu precisei para posicionar, tá? É bom deixar claro. Isso. Então, vem aqui, teste, exportar. Ele vai perguntar se quer. Aí, pronto, bem mais rápido. Deixa eu fechar isso aqui do bracket, né? Vem aqui, posicionamento de mini implante, teste. Aí isso vale para IZC, viu? Se vocês quiserem. Esse aqui é o modelo. Olha lá o mini implante. Uau! Ah, André, mas como que você sabe que você não está pegando raiz? Eu usei a tomo, gente. Olha lá. Não está pegando nessa Lá no posição. Blue Sky você já definiu isso aí. Exatamente. Aí já era guia. Top demais. A Muito guia top. vai ficar para outro dia, outra oportunidade, viu? Essa guia aí, vou te falar. Aí você Perfeito. poderia falar, ah, André, eu não preciso de guia para fazer mini implante, IZC, até IZC eu não faço guia, buccal shelf não faço guia, interradicular não faço guia. Não, tudo bem, se você não precisa de guia, ótimo, tá? Mas isso aqui vai servir para aquelas pessoas que ainda estão inseguras, para começar, tá? A fazer. Normalmente começa com uma guiazinha, faz a gente usa até um fiozinho de metal com uma bolinha e tirar a radiografia para ter certeza quando a gente está começando, né? Então, assim, é uma possibilidade que é possível fazer uma guia para mini implante, tá? André, eu sou da pele, tem assim grandes nomes que hoje são periodontistas que usam guia cirúrgico para implante. Um deles é o Guto Giordani, aí, que é um dos caras, o nome da vez aí. E Uhum. assim, a frase dele é assim, why not guided? É. Por que que Entendi. você não vai guiar um procedimento que você tem 100% de segurança? É, Se Para o você mini concordo. implante não muda não, Rafael. Concordo contigo. Para o mini implante eu acho que também não muda não. se Por a que que gente você tem essas faria? ferramentas na mão, por que que você não vai guiar? É. Por que que você não vai fazer uma guiada? Eu concordo. Assina embaixo. Valores de exportação. É aqui, em exportação. Ó, Blue Sky ele vai cobrar de você para fazer guia, tá bom? Então, olha só. Se você comprar o pacote mínimo de créditos deles, é 5 casos. 5 créditos, tá? 5 créditos, digamos assim. Você vai ganhar mais um. E aí vai te custar US$ 125. Eu comprei já algumas vezes, mas antes do dólar ficar desse jeito que tá. Então, se você for pensar aqui, ó, 120, US$ 125 para 6 créditos, né? Você tem aí pouco mais de US$ 20 um crédito. E um crédito você faz um caso de alinhador de maxila e de mandíbula.
tá? Se você só fizer um alinhador de uma das bases ósseas, você vai gastar meio crédito, aí te custaria, então, $11, $12, mais ou menos. Se você for pensar, a maxilimandíbula, né, o superior e inferior, como é no Artform, 20 e poucos dólares, 22, $23, o dólar hoje está ficando, o quê? Vamos supor, R$5, cento e poucos reais, é mais barato no Blue Sky do que no Artform, considerando aquele pacote de $50, que é um caso, né? Um caso não é $50? Se você Tá mais colocar barato. 5 vezes 5, R$250, um caso. No Artform é cento e poucos reais um caso. Só que qual que é a questão que pega? Se você precisar de refinamento, e que é praticamente regra, né, nos alinhadores, você vai ter que pagar outro crédito. Talvez isso não compense se você faz muito refinamento. É Se melhor você fazer... exportar errado, você tem que pagar de novo também. Exatamente. Deixa a liberdade, né? É. Então, assim, E se você a pensar biblioteca em... de attachments também. Exatamente. Então, aqui, em custo, se a gente falar preço, o Sky é mais barato. Mas no custo-benefício, no final das contas, eu vejo o Artform sendo mais barato por conta das vantagens que ele tem. Tá? Agora, você fala assim, não, André, mas eu quero integrar com escaneamento facial que eu faço com celular. Gente, aí é o Blue Sky. O Artform não faz integração com tomografia, não faz integração com escaneamento facial, né? Então, assim, por conta dessas integrações, por isso hoje eu uso mais o Blue Sky, mas é só por isso. Tá? Não estou falando que o Blue É. Sky é melhor que o Artform, não. De forma André, nenhuma. posso fazer uma pergunta? Claro. Os dois softwares têm seus benefícios. Se você conseguir casar os dois, eu acho que é o melhor dos dois mundos. Você paga, você paga para fazer o casamento das imagens do escaneamento facial com o intraoral? Sim. Ah, paga? O Blue Sky conta, quando eu importo a malha do escaneamento facial, aí você alinha as duas, né? O modelo com a face. Para exportar isso, o escaneamento facial ele cobra como crédito. Infelizmente, ele cobra um crédito. Ah, entendi. Então, para Entendeu? fazer um tratamento, por exemplo, de alinhador, você cobraria um crédito para o facial mais um crédito para o alinhador? Não, porque eu não preciso exportar a face. Eu só Ah, uso a então face para mostrar para o paciente. então você não pode, a gente não pode usar o Blue Sky só como step, por exemplo, você faz um caso todo no Artform e a malha final do Artform você exporta para o caso de escaneamento facial, você consegue fazer isso ou não? Sim, você pode. Consegue. A malha, os STLs gerados no Blue Sky, eu posso colocar no Mesh Mixer e fazer a integração no Mesh Mixer. Pô, então dá para misturar os dois, né? Dá. Mas, Tá. exatamente. Ó, a grande sacada aí do Blue Sky, essa questão de colagem indireta, que eu faço o posicionamento dos brackets no Blue Sky. Ah, André, você faz no Mesh, pode fazer no Mesh Mixer? Pode, mas no Blue Sky você tem aquela janela lá dos cortes sagitais, ou dos cortes, né, axial, sagital, coronal. Gente, ali você consegue ver onde que o bracket está pegando, tá? Então eu faço lá o posicionamento, gero o guia no Mesh Mixer. Mini implante, faço o posicionamento no Blue Sky, gero o guia no Mesh Mixer. Então, assim, não tem custo nenhum, tá? A não ser que você faça alinhadores ou faça o guia mesmo dentro do Blue Sky. Incrível. Rafael, tem um detalhe legal também, que até foi uma aula do André, que você bota o escaneamento facial e os modelos, né? Você faz todo o setup lá de alinhadores e tudo, você tem a barrinha de movimentação, você consegue ver o dente movimentando com o paciente sorrindo. Então você, por exemplo, se for um caso de estética anterior, você consegue ver o benefício se, como eu posso dizer, montando, né, desenvolvendo durante os passos. Isso eu acho que é uma vantagem bem bacana que o Uma André montou. ferramenta quase um DSD ortodôntico, Quase um né? DSD ortodôntico. É, com certeza.
André, lança essa ferramenta, desce de ortodôntico. Não, eu já tenho algumas coisas em mente, mas por enquanto vou ficando nessas ferramentas. Então, assim, eu estou organizando um treinamento com tudo isso e muito mais coisa. Eu sei que o Lucas também tem um treinamento dele, né? Então, assim, a ideia sempre a gente está fazendo essas lives para justamente difundir, né? Esse trabalho, esse conteúdo que a gente sabe e compartilhar com os colegas, né? Eu acho que é bacana. É importante. Só para encerrar, deixa eu mostrar para vocês esse videozinho aqui desse caso. Ó. Vocês estão vendo o caso? Sim. Sim. Aí, esse caso tem a genesia de laterais, tá? E de premolares. Aí eu fiz todo o planejamento, né? Aqui ele tinha dente descido ainda, tá? Os caninos deles eram descidos e os molares aqui, ó. Tava até anquilosados. Aí eu fiz a extração dos dentes, ó. Vocês estão vendo? Simulei a extração, né? Porque eu queria fazer o setup dele e o planejamento. Eu tinha que aumentar. Aí o sorriso dele, ó, integrado com a face. Original depois da extração, né? Virtual. E aí, ó lá, o setup dele original depois das extrações virtuais. Aqui é a simulação final, ó. Aumentando os dentes. Aqui eu já sei a Muito largura. maneiro. Tá? E aí a gente, ó lá, aqui vai ser implante, aqui vai aumentar, aqui embaixo, ó, vai ser implante. Tá com essas raizinhas, mas são implantes, tá? Aqui só tá marcando com a raiz os dentes que vão ser implante. Era isso. Eu queria mostrar de um caso multidisciplinar assim. E Muito da hora, André. legal, né? Muito bom. Gente, eu acho que já passamos muito, né, do horário, mas eu espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa a ser explorada, então instalem o Blue Sky, vocês vão ganhar 2 créditos, mandem ver, né, como o pessoal fala, testem, eu estou à disposição para tentar ajudar vocês da melhor forma, tá bom? Rafael, Lucas, vocês querem falar alguma coisa para encerrar? Então, só agradecer, né, pessoal que estava junto com a gente aí essa semana e a atenção de vocês, a participação, muitas perguntas bacanas, o pessoal participando. Foi muito bom poder compartilhar esses conhecimentos com vocês aí. Fiquem ligados que a gente tem novos projetos em breve. Eu estou meio escuro aqui que minha luminária queimou, minha luz de apoio aqui queimou no meio da live. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado e até breve, viu? Até breve, pessoal. Essa live vai estar gravada lá no YouTube, tá? Aí a gente se vê aí no Instagram de volta, né? Um abraço. Um abraço, até mais. Boa noite, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Fique com Deus.